né? Jornalista, advogado e escritora. Quem estuda ufologia é o quê? É ufólogo? Ufólogo. Jornalista, escritor e meio ufólogo já, né? A caminho, né? Meu querido jornalista e advogado, principalmente essas duas atividades, Caio Mirabelli, direto do Rio de Janeiro. Bom dia! Bom dia, programa Comando Total. Bom dia, irmão e amigo Mauro Sérgio, Rogério Barbosa. Bom dia aos nossos irmãos gaúchos, brasileiros e internacionais. O tema do programa de hoje é Lei da Procura. Para quem não sabe, procura é sinônimo de consumo. Na Lei da Procura, a quantidade de produtos que o consumidor estará disposto a consumir a um determinado nível de preço é realidade. Na Lei da Procura, quanto maior o preço, menores serão as quantidades consumidas. Na Lei da Procura, quanto menor o preço, maiores serão as quantidades consumidas. Na Lei da Procura, preços e quantidades consumidas são inversamente proporcionais. Primeiro exemplo de Lei da Procura. Caneta. Comercializada a R$1, quantidade consumida 10.000 unidades. Segundo exemplo. Caneta comercializada a R$2, quantidade consumida 7.000 unidades. Terceiro e último exemplo, caneta comercializada a R$3, quantidade consumida 5.000 unidades. Então, neste exemplo, percebemos que a caneta comercializada a R$1 vendeu muito mais que as canetas comercializadas a R$2 e R$3. Agora veremos as variáveis que incentivam o consumo na Lei da Procura. Número 1, utilidade do produto. Número 2, queda do preço. Número 3, aumento da renda. Número 4, redução dos impostos. Número 5, queda na taxa de juros. Número 6, queda na taxa de câmbio. Produtos importados ficam baratos quando acontece a queda na taxa de câmbio, e os produtos importados ficando baratos aumenta a sua procura, aumenta o seu consumo. Número 7, a propaganda também é uma variável que incentiva o consumo. A moda é uma outra variável. Número 8, é a oitava variável que incentiva o consumo. Número 9, a tecnologia mais avançada incentiva o consumo. E número 10, aspectos culturais ou religiosos também incentivam. É uma variável que incentiva o aumento do consumo. Agora nós vamos pesquisar, entender sobre as variáveis que desestimulam o consumo. Número 1, a necessidade do consumidor está plenamente atendida. Número 2, aumento do preço. Número 3, aumento de impostos. Número 4, aumento na taxa de juros. Número 5, aumento da taxa de câmbio. Neste caso, os produtos importados ficam mais caros. Número 6, a propaganda negativa. Número 7, os produtos saem de moda. Número 8, tecnologia ultrapassada. Número 9, aspectos culturais e religiosos. Encerro mais uma participação no programa Comando Total de hoje, diretamente do estado do Rio de Janeiro, jornalista e advogado Caio Mirabelli. Diretamente do Rio de Janeiro, jornalista e advogado Caio Mirabelli. Um grande abraço, muito obrigado. Agora na tela, agora todo